vai valer a pena, vai valer a pena. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. É motivo de muita alegria. Mais uma vez temos a oportunidade e a incumbência pelo Espírito Santo, pela direção do pastor Maurício, de estar ministrando essa palavra que é poderosa. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus hoje quer sacudir a minha e a tua estrutura. Tem hoje algo especial da parte de Deus para ser derramado sobre a minha e a tua vida. Deus hoje vai sacudir a forma que você entrou aqui. Você vai sair diferente, porque algo é especial da parte de Deus para mim e para você. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes ministrações sobre este texto, mas hoje Deus quer sacudir a tua estrutura diferente. Todos acharam, amados? E diz assim a palavra do nosso Deus: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguiu a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciavam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando então Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Você pode se assentar dando glórias a Deus. E você se segure nessa noite, queridos, porque o que Deus vai fazer aqui hoje vai sacudir. Não importa se você entrou aqui hoje: mas a minha semana foi difícil, mas a minha vida está passando por grande luta. Não importa, Deus vai sacudir a luta que você está passando, e você vai vivenciar as coisas grandes que Deus tem para a tua vida. Eu quero iniciar nesta noite, e eu queria dar um tema a esta mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu costumo falar muito essa frase, e eu queria que você repetisse comigo. Diz assim: as lutas são apenas as pontes que nos atravessam para a vitória que Deus tem. Nessa noite, toda a luta que você está vivendo, toda a tribulação, todo o sofrimento, toda a dificuldade, serão apenas as pontes que Deus está colocando na minha e na sua vida, para alcançarmos o sobrenatural, para alcançarmos a bênção, para alcançarmos o objetivo na chamada que Deus tem na minha e na sua vida. E você vai entender isso nessa noite. A Bíblia começa a relatar no capítulo 16, a partir do versículo 16, que existiam. Paulo e Silas chegaram àquela cidade, e eles, como era de costume, pregavam o Evangelho e ensinavam tudo que
era concernente à palavra de Deus naquele lugar. Mas Paulo e Silas, certa feita, como relata a palavra, estavam saindo para ir para o local de oração. E eles, por muitos dias, eram atormentados por uma menina que existia sobre ela um espírito adivinhador. Os seus senhores usavam ela para receber lucros financeiros. Pessoas, por vezes, deviam ir até ela e ela, com esse espírito maligno, devia falar coisas absurdas, e essas pessoas deviam estar passando momentos difíceis e acreditavam. E com isso, gerava lucro para os seus senhores. Mas, certa feita, Paulo e Silas, já não aguentando mais, todo dia aquela menina atrás deles. E ali vão dois homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, que nos pregam o caminho da salvação, e etc, e tal. Paulo, não aguentando mais aquela situação, já conhecendo o que agia na vida daquela jovem, olhou para ela e, como relata a palavra, disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela agora. E a partir daquele momento, o espírito maligno não teve como ficar, porque era o nome de Jesus que estava sendo liberado. Era o nome de Jesus que tinha o poder de libertar aquela jovem, e houve a libertação. Jesus não está preocupado com lucro financeiro. Jesus não está preocupado se pessoas vão perder isso ou aquilo. Jesus está preocupado na minha e na sua vida, com o nosso bem-estar, com a nossa vida diante dele e naquilo que ele tem propósito. E Paulo e Silas, conhecendo o Evangelho de Jesus, que veio na terra para morrer por mim e libertar os cativos, oprimidos, ou aqueles que estavam encarcerados, que estavam em grande luta, Paulo e Silas, através do nome de Jesus, ministraram libertação sobre aquela jovem. Mas aquilo muito indignou os homens que possuíam lucros com aquele espírito adivinhador naquela jovem. E eles então logo agarraram Paulo e Silas e os levaram na presença dos pretores, das autoridades, e começaram a acusá-los que Paulo e Silas estavam pregando uma doutrina, um costume a qual eles não poderiam aceitar, porque Paulo e Silas, como diz a palavra, eles dizem que eles são judeus e tentam colocar uma cultura, tentam colocar uma doutrina, costumes que eles, sendo romanos, não podem receber e não podem praticar. E com isso, as autoridades e todo o povo que estava ali naquela praça vai contra Paulo e Silas. E a Bíblia relata que os pretores, os tomando, rasgam as suas vestes e os açoitam. Pegam varas e começam a açoitá-los, começam a batê-los. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus quer ministrar na minha e na sua vida, que não importa com o que estão tentando fazer você sofrer, não importa qual é o instrumento que o adversário ou aqueles que estão tentando contra a tua vida vão utilizar, qual é o argumento que vão fazer para tentar desestabilizar a tua fé, o chamado que Deus tem na tua vida, porque Deus, Ele se levantará com o braço forte, irá te sustentar. A Bíblia relata que no livro de Neemias, lá no capítulo 4, Neemias estava reconstruindo os muros já estavam chegando já à sua metade, e no versículo 3, Sanbalate, Tobias e Gesem falam para ele: ainda que reconstruam os muros, vindo uma raposa com a cauda, o derrubará. Sanbalate, Tobias e Gesem estavam tentando usar as palavras, estavam tentando colocar temor e medo, dúvidas sobre o coração de Neemias e de todo o povo que estava reconstruindo. Quem sabe hoje você está vivendo um tempo que o adversário tem tentado colocar na tua mente que não vai dar certo, que não vai conseguir. Quem sabe o adversário, por muitas das vezes, tentou falar para o pastor Maurício: pastor, que loucura é essa? Que negócio é esse de fazer obras se não tem dinheiro? Que negócio é esse? Ei! A última palavra na minha e na sua vida é de Deus. E se Deus falou que é,
parar naquele momento. E açoitaram, feriram, machucaram. E em seguida, os levam ao cárcere. E entregam o carcereiro e falam: guarda com toda a segurança. É como se pegasse um bandido mais perigoso do Rio de Janeiro e colocasse ele no presídio. Hoje, que nós temos como presídio de nome, são os presídios federais. E falasse: ó, guarda eles na cela mais segura, no local mais seguro. Não deixa ninguém ter contato. Não deixa nada chegar ou sair. Prende ele no local onde eles não tenham mais como fazer nada. E essas foram as ordens que deram ao carcereiro. E o carcereiro então toma Paulo e Silas e leva para o interior, ou em algumas versões, para o porão, e os coloca no tronco, os seus pés, prende os seus pés no tronco. Paulo e Silas ficaram numa posição desconfortável, numa posição ingrata, após terem sido açoitados, estarem feridos, sangrando. Você não pensa que depois que açoitaram foram lá e fizeram curativo, não. Do jeito que ele estava, com as vestes rasgadas, machucados, feridos, colocaram no cárcere e prenderam os seus pés. Mas isso não desanimou Paulo e Silas. Isso não parou Paulo e Silas. Quantas das vezes o adversário pensa que as afrontas que ele lança na minha e na sua vida, que as adversidades que ele lança na minha e na sua vida, vão nos fazer recuar, vão nos fazer parar. A Bíblia relata, lá no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 17, que Davi foi enviado pelo seu pai aos seus irmãos, que estavam na guerra já havia algum tempo. E Davi, se aproximando daquela fileira de batalha, vê um gigante chamado Golias a sair do arraial dos filisteus e fazer como ele já vinha fazendo há alguns dias, e afrontando o exército de Israel, afrontando a Deus, humilhando o povo de Israel. E diante daquela afronta, Davi, um jovem, um menino, olha para aquilo. Eu começo a falar para as pessoas que estão ao seu lado: ei, o que vão fazer com aquele que vencer esse gigante? O que vão fazer com aquele que for lá e derrubar? O que vão fazer com aquele que for lá e enfrentar e limpar a honra do exército de Israel? Diante da adversidade, muitas das vezes, a minha e a sua atitude é bem diferente da de Davi. Nós queremos recuar, olhando para nós e dizemos que nós não temos condição. Dizemos que somos pequenos, que somos frágeis, que não podemos, que não conseguiremos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia relata que quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, que o Senhor tinha mandado, Samuel, ele começa a olhar todos os filhos de Jessé, e vem, os filhos são fortes, homens de guerra, e Samuel então escolhe um e diz: com certeza é esse, porque é forte, tem pose de rei. Mas o Senhor então brada e diz: Samuel, não olhe tu para a aparência, porque eu vejo o coração. O Senhor não está preocupado se você acha que você pode, se você é pequeno, se você é grande, se você é magro, se você é forte, se você é isso ou aquilo. Ei, Deus está preocupado se a unção que Ele colocou na sua vida, que o chamado que Ele tem na sua vida vai ser concretizado. Não importa se o adversário vai se levantar, não importa se tem luta. As lutas são as pontes que vão nos levar para a vitória que Deus tem na minha e na sua vida. E Davi foi lá até Saul e disse: não tem no teu coração não, porque eu vou lutar. Eu vou lutar contra esse incircunciso, eu vou vencer. E Davi fez isso. Pastor de ovelha, jovem, sem preparo físico, sem preparo de guerra, aos olhos humanos
franzino, fraco, o que queiram falar. Não tinha a mínima condição. Mas Deus faz isso. Com a sua funda e 5 pedras e o seu cajado foi contra aquele filisteu cheio de escudo, espada, preparado, homem de guerra desde a mocidade, gigante. Aos olhos humanos era fácil, era algo como se fosse apenas um sopro, e Davi já estava perante. Mas Deus pega a adversidade e diz que vai ser apenas o desafio que vai nos levar para a vitória que Ele tem preparado na nossa vida. E Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados e não perderam a esperança. A Bíblia diz que lá no versículo de número 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. O segredo está na oração, o segredo está no louvor. Ei, o segredo está na minha e na tua oração, porque quando nós colocamos diante de Deus a minha e a sua aflição, Ele olha para mim e para você e diz: ei, não temas, eu sou contigo, eu te sustento pela destra da minha justiça. Não importa o que você esteja vivendo, não importa qual é a dificuldade, qual é a circunstância, Deus está dizendo para mim e para você hoje: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes a qual tu não sabe. Tem livramentos de Deus para a tua vida, tem dupla honra de Deus para a tua vida. Todos disseram que não ia dar, todos acharam que essa obra ia acabar, todos pensaram que essas portas iam fechar, mas elas estão abertas, porque a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, 18, só na parte B, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ei, entenda isso nessa noite. Você é a igreja do Senhor, você é escolhido, você é firmado por Deus, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha e a tua vida. Podem te açoitar, podem te caluniar, podem fazer o que quiser, mas Deus vai bradar na hora certa e vai liberar sobre a minha e a tua vida a vitória. O inferno vai ter que recuar, aqueles que falam de você vão ter que parar, porque Deus é Deus na tua vida, e quando Deus fala que vai acontecer, acontece. E eu fiquei ali no meu lugar quando o pastor pediu, imaginando: será que era esse? Será que era esse o louvor? Eu não sei qual era o louvor, eu não sei qual era o tipo de oração que eles estavam fazendo, mas foi algo tão tremendo, tão forte, que tocou no coração de Deus, exalou bem as narinas do Senhor. E eu imagino o Senhor se levantando, e o próprio Deus colocando a mão, sacudindo os alicerces daquela cadeia, porque a Bíblia diz que quando eles oravam e louvavam por volta da meia-noite, sobreveio um tamanho terremoto sobre aquela prisão, e os alicerces foram sacudidos, as portas foram abertas. As portas estão sendo abertas na tua vida. Deus está abrindo um caminho no meio dessa tormenta para você. É no meio dessa dificuldade, dessa afronta, que Deus vai fazer sacudir os alicerces da tua vida. E o diabo vai ter que olhar para você, os teus adversários vão ter que olhar para você, e vão ter que ver e reconhecer que Deus está te exaltando, que Deus está na tua frente, e que é Ele que peleja pela tua causa. Nada e nem ninguém pode te parar, crente. Chega de viver uma vidinha mirrada, chega de viver uma vidinha aquela que eu não posso, que eu sou pobre coitado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: pobre coitado é o diabo, porque ele acha que vai vencer alguma coisa, e no fundo ele mesmo se engana, porque ele já sabe que é derrotado. Ele é pobre coitado. Você foi escolhido, separado
está garantida a vitória para mim e para você. Ei, mas o segredo está na oração e no louvor. Quantos hoje estão precisando viver a meia-noite de Paulo e Silas? Quantos hoje precisam voltar a buscar essa vida de oração, de adoração? Quantos hoje estão aqui pelos percalços da vida, pelas adversidades, pelos intempéries que este tempo tem nos oferecido, perderam a essência da adoração, perderam a essência do jejum, da oração, do buscar a Deus, do confiar no Senhor. Eu não sei você, mas eu hoje quero sair daqui e buscar, assim como tem o louvor, eu quero me arrepender do que eu fiz com a essência da adoração na minha vida. Eu quero me arrepender hoje e pedir ao Senhor que restaure a essência, o vigor, a vontade, a sede de clamar, de orar, de buscar e de ver o milagre, a resposta de Deus para a minha vida. Ei, porque não tem poder de Deus se não tiver oração. Não tem poder de Deus manifesto na minha e na sua vida se eu não buscar, se eu não adorar. Eu preciso viver o tempo que Deus tem para a minha vida. E aí você vai falar para mim: Tiago Alexandre, é muito fácil você falar. Quero ver você viver o que eu estou vivendo. Quero ver você passar pelo deserto que eu estou passando. Ei, deixa eu te contar uma coisa. O deserto que você está passando eu não posso passar. Porque o deserto que você está passando é a carga exata que você pode suportar. A luta que você está passando é exata para você. Mas saiba de uma coisa: quando nós estamos na presença, na direção de Deus, na luta, no deserto, Ele passa conosco. Mas já, quando Alexandre, eu já estou me rastejando, eu já estou sem força. Ei, espera só mais um pouco de tempo. Já está chegando no fim dessa ponte. E o Senhor já tem lá na frente, já está lá do outro lado, já tem peixe, já tem pão, já está preparada a mesa e o banquete para mim e para você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: depois do sofrimento tem provisão de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8, no versículo 18, que tenho por mim como certo que o sofrimento, ou em algumas versões, tribulações do tempo presente, não podem se comparar com a glória que está para ser revelada na minha e na sua vida. Tem glória tremenda de Deus. Ei, mas Paulo e Silas oraram, foram açoitados, foram presos, os alicerces sacudiram, as prisões foram abertas, mas e daí? Aonde está a glória de Deus? Avança comigo, versículo 27. É a minha e a sua atitude diante da luta que vai determinar o que Deus tem para mim e para você, se vai ser concretizado no nosso tempo. Porque se eu e você recuarmos diante daquilo que Deus coloca na minha e na sua vida, Ele levanta outro. E que não passe de mim o tempo que Deus estabeleceu para a minha vida. Ele diz assim: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões com os açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria,
por terem crido em Deus. Ei, depois da luta, depois da tribulação, se eu e você não recuarmos, se eu e você não pararmos diante das dificuldades que nos são apresentadas, Deus vai glorificar o nome dele. Deus já tem a mesa preparada, já tem alguém para cuidar das nossas feridas, já tem alguém para preparar, ei, a honra para mim e para a tua vida. Foi necessário que Paulo e Silas entrassem naquele cárcere, foi necessário eles apanharem, foi necessário tudo aquilo. Para quê? Para que uma família fosse alcançada pelo poder de Deus e pela mudança de Jesus Cristo. Será que se Paulo e Silas não tivessem sido presos, aquele carcereiro e a sua casa seriam salvos? Será que eles teriam acreditado? Será que aquele carcereiro teria acreditado se ele não tivesse visto o milagre que Deus tinha feito naquele lugar? Deixa eu te dizer uma coisa, que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Você é um instrumento de milagre que vai influenciar a muitos que estão à sua volta. Muitos crerão e muitos verão o que Deus vai fazer por causa da tua luta, por causa da tua dificuldade, porque é na tua dificuldade que Deus vai glorificar o nome dele. Então não fala mais para mim não fala mais para o pastor não, hein? Pastor, eu estou em grande luta, vou chutar o balde, vou largar tudo, vou sair da igreja. Ei, sabe o que eu vou te falar? Sai mesmo, irmão, sai mesmo, vai embora. Perde aquilo que Deus tem para a tua vida, perde aquilo que Deus projetou para você viver. Chuta o balde e joga para longe de você a bênção que Deus tem para a tua vida. Ah, mas é muito difícil viver o que eu estou vivendo. Pergunta para Paulo e Silas se foi fácil tomar chicotada. Pergunta para Jesus se foi fácil ser pregado na cruz. Pergunta para o pastor Maurício se é fácil pagar o preço que ele tem pago. Pergunta para alguém que está lá no Instituto do Câncer, que está no hospital em fase terminal, se está sendo fácil. Pergunta para alguém que está sendo tremendamente injustiçado se é fácil passar. E queremos ser auto-piedosos, queremos auto nos lamentar, nos colocar em situações que achamos que somos os mais afrontados, que vivemos as piores lutas. Ei, eu não vivo nem 0,0001% do que os grandes homens de Deus viveram, do que muita gente nesse tempo tem vivido. Então começa a olhar para a tua vida, começa a olhar para a tua situação, e começa a ver que Deus tem um projeto especial no meio dessa tribulação, que no meio dessa luta tem uma ponte que vai te levar para a vitória, tem uma ponte que vai te colocar numa mesa. Tem alguém que precisa ver o que Deus está fazendo na tua vida. Ei, a Bíblia diz que Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, foi acometido de toda enfermidade, mas em nenhum momento Jó desistiu, Jó parou, Jó até questionou, mas em todo tempo ele adora o Senhor. Ele não atribui falta alguma ao Senhor. E por conta das vezes nós perdemos alguma coisa, vivemos alguma situação, e falamos logo: Senhor, mas eu estou na igreja todos os dias de culto, eu faço isso, eu ando certinho, por que eu estou vivendo isso? Ei, começa a mudar o seu questionamento, começa a mudar a forma que você se dirige ao seu Deus. Eu começo a falar: Senhor, para quê? O que tu queres me ensinar? Senhor, eu tenho sido fiel, mas se isso aconteceu, Senhor,
tem alguma coisa que tu precisa me ensinar, tem alguma coisa que a minha fé não está firmada corretamente. É lá na frente, a Bíblia diz, lá no capítulo 42, que Jó então expressa: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia. Quem sabe você está vivendo uma luta na sua vida, na sua família, na sua casa. É porque Deus quer te ensinar alguma coisa. É porque Deus quer firmar a tua fé. Porque quem sabe você vai sair dessa luta e lá na frente tem uma luta pior. Ah, diácono Alexandre, agora você me desanimou. Ei, a Bíblia não diz em nenhum momento que seguir a Cristo seria fácil, que não teria luta, que não teria deserto, que não teria dificuldade. Se alguém te disse isso algum dia, eu vou dizer que é mentiroso. Porque a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que vai ter luta. E lá em Apocalipse termina dizendo: ao que vencer, ao que perseverar, será dado a coroa da vitória. Aleluia. Tem que perseverar, tem que lutar. O reino de Deus é tomada força, tem luta todo dia. Você vai ser açoitado, vai sangrar, vai ser caluniado, vai receber ingratidão. Mas no final, nós vamos falar: valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo isso. Valeu a pena esperar. Valeu a pena sofrer. Ei, Paulo entendeu lá em Filipenses, quando ele passou por fome, sede, frio e tantas outras coisas. Ele entendeu que a vitória dele estava na perseverança. E porque eu e você não entendemos que a minha e a sua vitória está na perseverança, na oração, no clamor. Eu quero viver a glória da segunda casa. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver novas coisas. Estamos vivendo um tempo de obra. Estamos vivendo um tempo de preparação para tudo aquilo que Deus já tinha dito para essa igreja. Vai acontecer, amados. Pode se levantar o inferno tudo. Pode se levantar tudo. Milagre não é para se explicar. Milagre não é para se entender. Milagre é para se viver. E só vive milagre quem persevera. Quem tem joelho calejado. Quem tem as costas marcadas pelas adversidades da vida. Tem o louvor do Trazendo a Arca com o pregador Lu, que eu sempre gosto de ouvir. Que o Davi, ele canta dizendo: já posso suportar as dores do mundo, as aflições, as adversidades, porque já trago no meu corpo as marcas das batalhas. Todo dia eu e você enfrentamos batalhas. Todo dia somos atacados pelo adversário, somos caluniados, somos levados aos pretores e somos açoitados. Mas no fim, a vitória está garantida para mim e para você. Aleluia. No fim, nós poderemos olhar lá como está escrito em Isaías 53 e dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Ei, o maior preço já foi pago. O maior castigo Jesus já sofreu na cruz e no Calvário. O que eu e você estamos vivendo é uma oportunidade com a nossa vida de pregarmos o Evangelho. Aleluia. Que no meio da dificuldade não renunciarmos, não apostatarmos na nossa fé. E temos visto nesse tempo muitos crentes que têm apostatado da fé por causa das lutas. Tem largado tudo por causa das dificuldades, por causa das propostas indecentes do mundo, por causa de problemas, dificuldades de relacionamento. Eu hoje entendo na minha vida que isso teremos por toda a nossa história, seja onde for. Mas eu preciso olhar para o alvo, seguir e prosseguir em conhecer
aquele que vai me levar para morar no céu, aquele que vai me levar para viver nas moradas preparadas para mim e para você. Comece a entrar na presença de Deus, na casa do Senhor, aonde é que o Senhor te levar. Eu começo a olhar as situações que estão à tua volta. Eu começo a ver as dificuldades, as pontes que estão preparadas para a vitória de Deus na sua vida. Começa a olhar hoje, a partir de agora, começa a fazer aí uma retrospectiva de todas as dificuldades que tu enfrentou até agora. Porque a partir de agora, você vai olhar para ela e vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou vendo uma ponte aqui, eu estou vendo uma ponte na minha vida financeira, na minha vida familiar, eu estou vendo uma ponte na minha vida espiritual, eu estou vendo uma ponte em todas as áreas da minha vida. Aleluia! Aleluia! E nada vai me impedir de atravessar essa ponte e chegar aonde tu quer. Pode levantar gigante, pode levantar muralha. O mar pode até parecer que não vai abrir. Se não abrir, Deus te faz passar por cima. Mas tu vai atravessar essa ponte. E lá do outro lado tu vai cantar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas antes eu preciso adorar, eu preciso orar, eu preciso buscar diante dessa dificuldade a vitória e a visão de Deus. E nessa noite eu quero te convidar a você ficar de pé. E nós vamos adorar nessa noite. Nós vamos louvar ao Senhor e você vai fazer aí uma retrospectiva. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Não é possível que você que está aqui não possa ter a sensibilidade do Espírito e visualizar o que Deus está fazendo neste lugar. Deus está sacudindo os meus alicerces aqui. Deus está mexendo com a minha alma nesta hora. E está me mostrando as pontes que tem na minha vida e eu não tinha enxergado. Ei, porque é muito fácil, às vezes a gente pensa: ah não, mas é fácil, o pregador vai ali, libera a palavra. Ei, mas a palavra primeiro corta aqui, depois corta aí. E primeiro eu preciso fazer a autoanálise e ver as pontes que tem na minha vida. Tem ponte em muito lugar que eu não tinha visto. E nessa noite eu quero orar pela sua vida. Eu quero te chamar aqui na frente, fazer algo. Porque nós precisamos, diante do Senhor, colocar as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Enquanto o diácono Fabrício vai estar adorando, você vai sair do seu lugar. Pastor Maurício, pastora Márcia vão estar aqui. Eu vou ministrar na sua vida. E tudo aquilo que você não via como ponte na tua vida, você vai ver hoje. Ah, mas diácono Alexandre, eu estou sendo muito açoitado. E daí, irmão? Dá glória a Deus. Dá glória. Porque o que Deus vai fazer a partir de agora na sua vida, vai ser algo tremendo. Vem, querido, nessa noite, evoca a tua oração ao Senhor. E pede a Ele a visão, pede a Ele fortalecimento nessa noite. E começa a visualizar o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos louvar o Senhor, pastor Maurício. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que dizendo seus sonhos também são teus. Os teus sonhos são de Deus. É Ele que vai embora a tua vida. Nada pode ofuscar o que Deus tem para a tua vida. Ele está contigo, Ele está comigo. Você não
Mas a partir de hoje, as coisas serão claras na tua vida. Chega na Os seus sonhos são teus, meus problemas são teus. Ele vai realizar os sonhos. Às vezes você fala assim para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, às vezes, tu diz que tu vai desistir, tu vai parar, porque tu não está mais aguentando. E Deus manda te dizer assim: por causa da tua oração, por causa do teu clamor, os teus ainda não desceram à sepultura. Porque para o Deus, o diabo preparou um laço, e era laço de morte por esses tempos. E Deus está mandando te dizer assim: continua tu nessa tua força. É quando tu achar que tu está cansada, que tu não tem mais força, Ele vai renovar a tua estrutura. Mas não cessa de clamar, não. Porque enquanto tu clamar, Deus vai fazer a obra. E Deus vai guardar, e Deus vai tratar. É no tempo determinado por Deus, tu verás o que Deus vai fazer na tua casa. Tem uma ponte de Deus lá. Eu não sei se tu não via, mas tem uma ponte de Deus lá naquele lugar. O adversário tem pelejado dia e noite contra a tua casa, dia e noite contra a tua vida. Mas Deus está dizendo que a ponte que Ele tem preparada, tu vai atravessar. E tu vai viver o que Deus preparou para a tua família. Aguarda mais um pouquinho só de tempo. E persevera. E tu verás o que Deus vai fazer.
Deus está fazendo aqui hoje. Eu não sei você, mas eu saio daqui hoje olhando para todas as dificuldades que eu tinha até chegar aqui, e vendo as pontes. Tem ponte em tudo quanto é área. Só basta eu e você tomarmos a atitude de atravessar. E nessa noite, que o Senhor possa abençoar a sua vida, e possa fortemente ministrar ao seu coração aquilo que Ele tem preparado na sua vida. Agradeço em nome de Jesus. Amém, amados. Glórias a Jesus. Paulo e Silas representam nesse texto a igreja intercessora, a igreja adoradora. Quando a igreja se coloca na posição de interceder e adorar, as portas são abertas. E Deus move o lugar em nosso caminho. Então tem o mover de Deus para a tua vida. Coisa nova de Deus para a tua história. Vai valer